Se você perguntar qual a diferença tua para os outros, eu corro mais risco. E eu vou te falar, para mim é linear. Para mim é linear. Todo sucesso financeiro de qualquer empresário, ele tá junto, é uma linha que acompanha, com o tanto de risco que ele toma. A Eduz foi pensada por provavelmente quarto, por um sonhador que teve uma visão e resolveu correr risco. Resolveu jogar uma carreira fora para correr um risco. Cara, não existe construir um império sem lá atrás alguém que tomou muito risco. Então assim, onde você tá totalmente relacionado ao risco que você corre. Eu gostaria de estar em casa, trabalhar de casa. Eu gostaria de ter 2, 3 funcionários e não ter o custo fixo que eu tenho. Cara, eu adoraria. Mas onde eu quero chegar, eu preciso correr risco. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Bem-vindos a mais um episódio do Eduzcast. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhar vocês nesse episódio. E hoje, cara, chama todos os seus amigos médicos. Já compartilha esse vídeo porque vai fazer muito sentido para todos eles, que a gente tá aqui com o cara, um dos pioneiros, cara. Ele trilhou o primeiro caminho, o Vitor Jaci, especialista em marketing médico. Que bizarrice! Bem-vindo! Sabia que você não foi a única a pensar assim. Em 2014, o maior jornal pelo menos na época, acredito que hoje, de circulação, a gente fala que se chama Folha de São Paulo, fez um artigo chamando praticamente de bizarrice. Não falou com esses termos, mas criaram um artigo gigante para falar sobre mim. Basicamente, é um país onde as pessoas morrem em fila de hospitais, o marqueteiro quer ensinar médico a ganhar dinheiro. Então, esse consciente coletivo de que médico, será que marketing funciona? Já vem desde quando eu comecei a desbravar essa mata que foi em 2014. Cara, vamos desmistificar isso aqui então. Seja muito bem-vindo, Vitor. Tô tão feliz de te receber aqui. Eu que tô feliz, gostei da energia quando eu cheguei aqui. Que máximo. Ai, a nossa sede tem um calor diferentão mesmo, né? Viveremos isso nesse episódio, mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse com as suas palavras, antes da gente entender um pouquinho da sua jornada. Como você já foi parar no marketing médico? Como eu fui parar no marketing médico? Bom, pessoal, meu nome não é Vitor Jaci, meu nome é Vitor Jaci, depois se ela quiser perguntar eu conto por quê, mas basicamente, sou expert na área de marketing para médico desde 2013. Quando eu falo expert é quando eu lancei o primeiro curso online para essa área, quando eu empreendi, fiz a primeira transação online, desde 2013, onde tudo era mato. Mas trabalho nessa área desde 2009, e não foi... porque todo mundo pensa assim, você foi fazer marketing médico porque é um bom nicho, você é inteligente, médico tem dinheiro, você foi lá e pegou esse nicho, que visionário que você é. E não, foi a circunstância de um menino que morava numa cidade do interior e não tinha muito recurso, ou ele conseguia passar em uma faculdade pública, ou ele conseguia bolsa em uma grande faculdade para ele estudar, foi isso que eu consegui, uma bolsa em uma ótima universidade em São Paulo, foi o Mackenzie, e eu tinha essa bolsa, só que eu fui ProUni, né, fui da primeira turma do ProUni, só que para eu estudar, minha bolsa era o período da tarde. Eu não conseguia praticamente estagiar, não conseguia ter emprego, por quê? Começava a faculdade praticamente 1 da tarde e terminava com as 7 da noite. Então, Não utilizava o seu tempo útil. eu não conseguia passar em estágio, e aí eis que, faltando 1 ano para terminar a faculdade, eu recebo o comunicado, olha, você tem que ter pelo menos 6 meses de estágio, senão você não vai conseguir seu bacharelado e sua licenciatura. E aí eu fiquei procurando com mais afinco ainda. Coisa que no começo eu não tava tanto. Aí eu falei, agora eu tenho que procurar trabalhar de verdade. Antes eu fazia muito bico, muito design, muito social media pro pessoal. Aí em 2009, eu consegui um estágio numa clínica em São Paulo, uma clínica médica, só que o médico ele era da TV. Era um médico famoso. Que legal. Ele faleceu em 2014, é o Dr. Osmar de Oliveira. Um sujeito que estava, além de médico, era filósofo e também jornalista. Então ele estava há mais de 30 anos na TV, com Renata Fã, Milton Neves, já trabalhou em Globo, Manchete. Ele era apresentador e depois foi comentarista esportivo. Sujeito que já tinha sido médico de Corinthians, Seleção Brasileira de Master, Seleção Olímpica, médico de grandes personalidades. E eu, como corintiano que sou, e ele na TV era um corintiano que só falava de Corinthians, eu falei, cara, tô trabalhando com o cara certo. E a gente ia pra muito assim, evento esportivo. Só que no meio disso tinha um negócio chamado clínica, que ele queria crescer. E eu, como estagiário, comecei a fazer essa clínica crescer. Clínica sai de 6, 7 médicos, chegar a 20 em 1 ano e meio. Clínica que tem que mudar para um prédio de um andar, tem que mudar para 4 andares. O negócio começou a fluir. Eu comecei a ter muito cliente na área médica para consultoria. E eu até então menino. Eis que o porquê que eu fui trabalhar com marketing médico? Porque eu precisava trabalhar. Eu não escolhi, eu fui escolhido pelo marketing médico.
Aí é uma longa história depois do porquê que eu fui pro digital, que aí entrou um segundo player. Eu trabalhei para 2 pessoas na minha vida. Um médico, também jornalista, mas era um ótimo comunicador. Alguém que quando a TV Band chegava, ó, vamos gravar o especial de fim de ano. Aí ele lá, senhorzinho, né, já um pouco mais debilitado na fala, falando comigo normal, chegava a Band, vamos gravar ele. Parecia que ele apertava um botão e falava, senhores telespectadores, vamos agora falar sobre o fim de ano. Tem um negócio mágico aí chamado iluminação. Trabalhando para ele, eu pude viajar alguns locais do mundo. Conheci um sujeito, morava na Irlanda, eu tinha uma ex minha que estudava em Portugal, conheci um sujeito estudar com ela. Em 2012 me ligou e falou, olha, tem vaga pra trabalhar com um cara que tá, é o cara que mais vende curso online no Brasil na época, Conrado Adolfo. Trabalhar do lado dele. Você vai tocar a Laila, que é a sócia dele, lá no We Believe. Praticamente não existia, tinham 2 pessoas ali. Topei o desafio, fiquei 6 meses ali vivendo aquele ecossistema, vi o Eugênio ir lá, quando tava começando a desenhar Eduz, e ele é lá porque o Conrado era o guru dos gurus ali. Então vi muita gente grande. No Mastermind do Conrado, um dentista falou pra mim que ia lançar um curso de marketing. Eu olhei e eu devia ter quase 20 clientes na Cartona como consultor de marketing médico. Falei, vou lançar um curso. Gastei R$200 em leads, na época eu fiz um lançamento. Esse lançamento me voltou mais de R$5.000. Aí comecei a escalar. Desde então não parei mais. Então foi assim, ó, tive a oportunidade de trabalhar com uma mente brilhante na comunicação e depois com uma mente brilhante que é o Conrado, muito próximo, que é de vendas. O Conrado era incrível. Eu ali cuidando da sócia dele, mas via toda a operação. Chegava assim, Conrado, vamos lançar o Mastermind, o copy. Tá aqui a tese. Ele pegava o celular, olá, queridos, papapá, papapá. Vendia. Ou seja, aprendeu a comunicar e aprendeu a vender, não tem como dar errado. Por isso que eu sempre falo, pessoal, o que eu tenho que ler? O que eu tenho que estudar? Eu falo, amigo, não sei o que você vai fazer, se o GPT vai te montar um plano, aprenda a comunicar na sua vida. Comunicando bem, você vai longe. Então, essa é a minha história. Que máximo! Só que aí agora você deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Porque o Jaci vem de onde, então? Jaci. Se você abrir o mapa, Jaci é uma pequena cidade perto de São José do Rio Preto, de 7.000 habitantes. E é onde eu fui criado e onde eu nasci. E na faculdade aqui em São Paulo, o pessoal me chamava de Jaci. Jaci. Quando eu fui lançar o meu projeto, com os R$200, e lançar o meu primeiro curso online para marketing, chamava Médico Celebridade, que foi o que me trouxe tudo na vida. Inclusive a Folha de São Paulo fazer uma crítica e vendeu mais ainda. Quando eu fui lançar esse meu curso online, meu sobrenome é Morgado. E aí eu falei, eu vou ter meu nome artístico, Vitor Morgado. Entre aspas, porque eu nem tinha Instagram na época. Vitor Morgado já tinha. Vitor Morgado 1 já tinha. Vitor Morgado ponto já tinha. Eu tenho que ser Vitor Morgado 1, 2, 3. Mas não, cara. Qual que é o meu apelido? Jaci. Jaci é lua, em tupi. E eu gosto muito dessa questão lua, universo. Eu acredito muito nessas coisas de energia. Falei, cara, Jaci é minha cidade. Vou honrar minhas origens. É um nome bonito. É um nome tupi. Eu tenho essa feição latina. Cara, é isso aí. Vai ser Vitor Jaci. Não pensei 2 vezes, porque Vitor Jaci estava disponível. E aí foi uma decisão estratégica de 2 minutos. Que como o Vitor Morgado não estava, o Jaci estava, eu peguei o Jaci. Até hoje eu sou Vitor Jaci. O pessoal acha que é sobrenome, mas é o nome da minha cidade. Ainda continua lá. Agora tem 7.500 habitantes. Uns 15 anos depois. Aumentou uns 500 pessoas lá. E é o interior de São Paulo, Jaci. Que máximo! Pelo menos as suas origens você tá honrando a partir de lá. Que máximo, Vitor! E aí, o seu primeiro produto foi o Médico Celebridade? Médico Celebridade. O Médico Celebridade, ele foi o primeiro e único produto até 2018. Foi o Médico Celebridade, sabe o Trabalho 4 horas por dia? O Tim Ferriss. O Médico Celebridade foi o que me possibilitou trabalhar 4 horas por mês. Quando eu lancei o primeiro curso, até meados de 2018, eu fui praticamente um nômade digital. Foi um dos primeiros. De uns 40 países nessa jornada, ter toda a renda online e para ver tudo que um ser humano assim, pode ver, desde zonas calamitosas na África, zonas de guerra, até curtir muitos momentos em lugares bons. Tudo por conta de um curso online chamado Médico Celebridade, que ele estava disponível online e eu só alimentava a máquina de tráfego e as coisas aconteciam. Construir empresa naquela época? Não. Construir riqueza pessoal naquela época? Não. Construir, talvez, o que possibilita hoje eu conseguir ter uma visão mais ampla, que é paradigma, que é know-how, que é conhecer culturas novas, conhecer... Bom, o Mestre Celebridade, ele me trouxe até aqui, ele me deu, acho que na minha lápide eu tenho que colocar Mestre Celebridade, obrigado, porque ele me deu praticamente tudo, me deu a visão de mundo, que eu não tinha. Naquela época eu era um menino de Jaci, sempre queria viajar, mas meus pais
Só podiam comprar comida e o, e o teto, mais nada. Então eu devo tudo ao médico celebridade. Foi ele que. E a partir de 2018 você foi agregando outros conteúdos pra esteira, digamos assim. O que aconteceu? Eu era o homem só, até 2018. Fazia tudo. Copy, tráfego, design, tudo que você pensar. Com o mercado, ele era pouco sofisticado. Então, quando eu lancei o Médico Celebridade em 2013, com uma página pouco persuasiva, se demorar para carregar, com um getter de pagamento ali também não estava tão preparado, mas fazia o papel dele. Com um Instagram que você mal fazia as coisas aconteciam. Eu senti que o mercado começou a sofisticar 2016, 2017, só que 2018 começou a ficar muito sofisticado. E eu comecei a perder espaço. Eu praticamente quebrei. Eu gastei todo o meu dinheiro com viagens, experiências. Voltei pro Brasil, tinha um Fiat Bravo, que na época era um carro mais ou menos, era o que eu tinha. Chegou uma época que eu tive que vender meu Fiat Bravo, porque a conta já não estava equilibrando. E eu, como eu não tinha cabeça de empresário, minha cabeça era, vou colocar R$ 1.000 em tráfego, vou fazer 10 mil, fiquei anos fazendo isso. Com 10 mil em reais, eu posso ir pra Sérvia e ficar num hostel, posso ir pra todas as festas lá e curtir. Aí chegou uma hora que se eu colocasse 1.000, ele voltava 1.200. 2018, 2019. Ou eu enxergava aquilo como empresa, ou eu ia quebrar, porque eu cheguei a ter que vender o único bem que eu tinha. E eu conheci a minha esposa, eu fui dar uma palestra, eu já palestrava em grandes eventos médicos, fui dar uma palestra em Belo Horizonte, porque eu não sou de lá, num grande evento médico. E eu conheci ela nesse evento. Ao conhecer ela e a gente ficar à distância um tempo, em 2018 eu mudei para Belo Horizonte, foi janeiro de 2018. Quando eu mudei, eu falei, agora eu preciso ter uma empresa. Foi quando eu contratei o primeiro estagiário, o segundo estagiário, estava no quarto, mas uns 6 meses depois abri um escritório e comecei a pagar salários e multiplicar as minhas mãos. Então foi um período que eu consegui só voltar a ter uma esperança depois que eu trouxe gente para ajudar. Porque antes eu queria fazer tudo sozinho. E isso me salvou, porque chegou uma hora que se eu ficasse mais uns 2 meses, eu ia entrar em dívida. Isso me ajudou. Então foi a primeira vez que eu vi que investir em pessoas não é um gasto. O empresário, ele entende isso, ele vai ficar correndo em círculos a vida toda até uma hora que ele quebra. Então foi 2018 que teve essa mudança de mentalidade também. Tá, então você saiu um pouquinho da operação para focar ali na estratégia. Pouquinho, né? Na época foi pouco. Hoje, muito. Muito. Na época, hoje eu trago gente para me substituir, antes eu trazia gente para ajudar. Então além de estar na operação, eu tinha que ficar guiando essas pessoas. Mas multiplicaram mãos, me ajudaram muito. E quando a gente tá nessa jornada de empreendedor, você acha que foi fácil para você sair de cena? Você acabou de falar algo que eu achei incrível, assim, tô trazendo gente para me substituir. Quão importante você acha isso para um negócio ter plena robustez, para tracionar mesmo? Com certeza eu vejo que são fases de negócio, né? Se o teu negócio ainda é um bebê, tá começando, você vai estar no operacional, não tem caixa para diluir isso em outras mãos. Você tá. E outra, quando geralmente a empresa está começando, a não ser que você já é um. Eu sempre falo que tem 2 cabeças na hora de abrir uma empresa: a do autônomo e a do investidor. 99% das pessoas que abrem empresa, se você abrir uma agora, eu não sei qual cabeça que você tem, se você já teve outras empresas. Mas eu não vou personificar em você. Tô dizendo você é você e estão ouvindo. Quase todo mundo que abre uma empresa, ele abre com a cabeça de autônomo. A empresa é para manter a vida dele. Sim. Então ele abre a empresa para eu preciso começar a faturar, então eu vou virar videomaker, vou começar a produzir podcast, vou começar a entrevistar. Mas, cara, o caixa, o que tá sobrando ali é para pagar minhas contas, entendeu? Então ele não tem a cabeça de investidor. Investidor não. Ele abre a empresa para a empresa maturar, criar um sistema que gere uma previsibilidade de caixa, então ele vai precisar investir muito. A gente não, a gente abre querendo investir pouco e todo o retorno que a gente tem não é para reinvestir na empresa, é para colocar no bolso para a gente sobreviver. Então, no começo de uma empresa, é natural todo mundo estar no operacional. Por quê? Eu preciso sobreviver e eu preciso economizar. Então, eu faço tudo e tudo que eu ganho também volta para mim. Uhum. São várias fases. A empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que, se você ficar no operacional, você se torna o grande gargalo da empresa. Porque a empresa, ela tá faturando, ela chega a 200, 300, até 500 mil reais. Geralmente esse é um parâmetro. Até uns 500 mil, você tá também um pouco no operacional, ou muito no operacional. Só que chega uma hora que, ou você entende que é melhor eu ter custo fixo de 200, de 300 mil, mas faturar 1 milhão, do que eu ter custo fixo de 10 mil, trabalhar no meu negócio, ser um eu presidiário, ser um eu trabalhador do meu próprio negócio. Ao invés de eu ter um negócio, eu tenho, na verdade, um emprego.
e eu tô faturando 100 mil, gastando 20. Uhum. O que é melhor? Eu começar aos poucos me substituir. Ter um custo de 200, 300, de 500, que seja, mas faturar 1 milhão, ou o contrário. Mas são fases. Por que são fases? Porque para eu ter isso, eu preciso ter caixa. É muito difícil eu começar a trazer gente sem caixa. Se eu trazer gente tentando matar o leão do mês para pagar as pessoas, não vai dar certo. Então, para eu trazer, no mínimo, ao te trazer, a gente assume um compromisso que no mínimo deve ter uns 6 meses, uns 5 meses de salário teu garantido. Senão vira uma aventura e não vira um negócio. Entendeu? Então, eu passei por todas essas fases. Passei da fase do eu faço tudo, passei da fase eu trago gente para me ajudar ao invés de substituir, passei da fase de agora eu vou começar a sair do operacional e vou mais pro tático. A fase que eu tô hoje, eu tô mais no estratégico. Obviamente tem muita entrega como expert que eu faço. Uhum. Isso aqui, querendo ou não, é uma entrega operacional. O estratégico é quando eu não tô aqui, eu tô pensando em quem vai gravar o podcast por mim. É um operacional, só que ao longo do tempo, você vai trazendo gente. Por exemplo, a gente vai fazer um workshop para nossa base, que não é um funil de vendas. Sabe quem vai do workshop? Você. O Rafael não tá ali. Ai, Só Rafael! que se eu te falar uma coisa, há 6 meses era impensável alguém no workshop no meu lugar. Hoje já não. Hoje você traz liderança, você traz pessoas que você olha e fala, opa, maximizaram tanto a cultura, mas principalmente a minha metodologia. Quem disse que eu cliente tá? Talvez ele vai lá e vai vender mais do que eu. E aí que tá o grande empresário, quando ele já começa a estar nesse passo. Ele começa a ter gente que substitui ele, até que o próprio negócio dele vai conseguir colocar ele para fora, vai expurgar ele e falar, olha, você é bem-vindo. Você é bem-vindo a cada 2, 3 meses para dar uma visão pra gente, para falar, ó, nós vamos olhar para lá. Aí todo mundo entendeu onde vai olhar, agora deixa os generais tocar esse negócio. Eu ainda não tô nessa fase. Mas, pela trilha do empresário, eu acredito que eu vou chegar. Não digo nem próximo, mas vou chegar lá. Que legal! E aí, essa visão empresarial que você passa para os seus médicos. Foi em 2018 que você lançou o CRM Black ou não? Não. O CRM Black, eu vivi de médico celebridade até 2022. Por isso, tem um pessoal que gosta muito de futebol, se eu não me engano, é de Stefano. É um que já ganhou Copa do Mundo, mas nos anos 50. Aí diz que na lápide dele, ele tá na casa dele enterrado e tem uma bola gigante de futebol, tá escrito, devo tudo a você. É uma bola grandona, tá escrito, devo tudo a você. E o meu vai estar, devo tudo a você, médico celebridade. O médico celebridade me continuou até 2022. Uhum. Só que foi fases. Eu fiquei com ele perpétuo até mais ou menos 2020, rodando perpétuo, rodando perpétuo, rodando perpétuo, rodando perpétuo. Deu pandemia, eu comecei a plugar grandes lançamentos. Uhum. A chegar a fazer lançamento de médico celebridade, colocar 20 mil, voltar 400, voltar 500. Coisa que hoje é inimaginável. Lançamento pago. Aí, onde que veio o CRM Black? Foi muito gozado. Eu já tinha uma base de quase 10 mil clientes até essa época. Mas tudo transações assim, médico celebridade ticket. Nos lançamentos, 1.500, 2.000. Aí eu já tinha outra gama de produtos, mas produtos de entrada. Secretária médica lucrativa, R$500. Plano B da medicina, ensinando médico a lançar curso, R$1.500. Insta médico, Facebook médico. Tinha produtos acessórios mais baixos. Eu fui num evento do Conrado, que foi esse meu grande mestre. Acho ele, assim, uma das mentes mais inteligentes de todo o mercado de longe. Top 3, assim, de longe. Sujeito que eu sabe, que é real deal, não é só vem e fala no microfone. Tem muito background. O que acontece? Eu fui no evento dele e vi ele no palco. Naquele dia eu joguei pra mim, falei, cara, eu nasci pra estar no palco. Até então eu nunca tive coragem de fazer um evento meu. Fazia pocket, tipo, 5, 10 pessoas, fazia tático, evento tático. Vem aprender, colocar uma campanha no ar, cobrava 5 mil, ia lá, uma galera. Mas nunca falei, eu quero colocar 100 pessoas com meu dinheiro, bootstrap total, falar pra essas 100 pessoas e no final convencer elas a tirar o cartão e pagar 20 mil pra mim. E eu vi ele fazendo isso, falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E contratei um sujeito que faz evento pros top players. Quanto que é pra você fazer um evento? Ah, estratégia, papapá, vamos supor, 30 mil pra montar o evento. Só o estratégico. Tá aqui, eu contratei. Isso foi começo de 2020. 2022. O tempo foi passando. Vitor, vamos fazer uma reunião pra desenhar o seu evento. Vamos fazer a reunião. Tinha parte tática que eu tinha que correr atrás. Na outra reunião, Paulo, não vi isso aqui. Isso aqui não deu certo, isso aqui não deu certo. Final do ano ele me chamou, falou, bichão, é o seguinte, você me pagou uma grana. A gente pode ver, a gente discute, eu te devolvo uma parte, não dá pra te devolver tudo, porque parte da entrega eu já fiz. Só que faz 1 ano. E tá aqui no contrato 6 meses que eu te prestar. O que tá acontecendo? Aquela hora eu refleti, falei, cara, eu tô fugindo.
Tô fugindo porque eu tô na zona de conforto. Até então, médico celebridade me fazendo grandes lançamentos. Eu já tinha construído um pouco de patrimônio pessoa física. Tinha lá só pessoas para me ajudar. Custo fixo baixo. Tava tudo bem. Tava numa zona de conforto linda. Linda, linda, linda. Só que nada me saía da cabeça quando eu vi o Conrado fazendo pitch no palco. E até então eu comecei em eventos. E aí eu ficava fascinado naquilo. Eu sabia, eu me via lá. Eu falei, cara, eu me vejo num palco sendo um leão e todo mundo olhando pra mim como se fosse os cordeiros. Eu via. Só que eu não tinha coragem de fazer. Quando o Paulo trouxe pra mim, ó. Ou é agora ou você vai perder. No máximo eu te devolvo um X. Eu falei, cara, você já tem tudo. Você teve 10 mil pessoas, no mínimo, que transacionaram e confiaram naquilo que você fala. Você já ganhou centenas de obrigados e gente falou que você mudou a vida. Você palestra em eventos de medicina e as pessoas ficam maravilhadas. Por que você tá sabotando? O que é que tá acontecendo? Eu falei, vamos fazer. Vamos. Quando é que eu sempre falo assim, se comprometa que você faz. Quando é que saiu o evento? Quando eu falei, Paulo, então busca o fornecedor disso aqui, disso aqui. Ele buscou do espaço. Na época a gente tinha que pagar 50 mil adiantado. Algo em torno de 50 mil. Paguei. Eu falei, agora não dá pra voltar atrás não. Joguei o chapéu, queimei a ponte, fiz qualquer outra coisa. Vamos fazer esse evento. Beleza, começamos a estruturar o evento. Estruturar pro meio de 2023. Chegou umas 2 semanas antes do evento. Prejuízo, como poder. Cara, vendeu quantos ingressos? 100, um exemplo. 100 ingressos, beleza, a conta, R$1.000. 100 mil fez, legal, o meu evento vai custar 300 para entregar buffet, ainda mais evento para médico. O último evento que a gente fez agora esse final de semana, gastamos 450 mil. Caramba! Todo. Tudo bootstrap, sozinho, colocando dinheiro no meu caixa. Eu não tenho um patrocinador. Eu escolhi não ter. Estrategicamente, ano que vem a gente quer começar a ter. Mas escolhi chegar até então sozinho, né? Vamos fazer o evento. Chegou 2 semanas antes. Amigão, você viu que você tá no prejuízo? Vi. E aí? E aí o quê? E aí o quê? Como assim, Paulo? Sua mentoria. Todo mundo que faz evento vende mentoria. Falei, eu imaginava. Sua tá pronta? Reunião, 2 semanas do evento. Cara, não. Nem tenho. Falei, cara, então você vai assumir o prejuízo de 200 mil? Na época eu não tava com a empresa. A minha empresa sempre foi boa, só que, lembra, a minha mentalidade de autônomo? Eu tinha transferido muitas coisas pra pessoa física. Eu tenho que voltar pra empresa, assumir lucro de 200 mil, prejuízo de 200 mil. Fiquei resistindo um ou 2 dias, falei, quer saber? Sentei uma noite, chamei o time, abri folhas e folhas e folhas, falei, tudo que eu sei, eu vou colocar numa mentoria. Primeiro é estratégico, né? Over-delivery demais. Desenhei uma metodologia de mentoria, passei aquela semana comprometido, não só em entregar o evento, mas criar uma mentoria. Fui pro palco sem ter gravado uma aula da mentoria. Fiz o evento ali por umas na época 120, 130 pessoas compradoras. Tudo gente que eram os maiores fãs do médico celebridade. Então, os primeiros eventos, geralmente, você faz pros seus maiores fãs. Uhum. São assim, as pessoas que te admiram, que levam a esposa pra ela falar, obrigado, você salvou meu casamento. Obrigado, porque você... E eu sem ter a mentoria. O pior. Desenhamos. Na semana do evento, última reunião estratégica. Tá, mas onde que vai ser a ancoragem? Eu falei, mas que ancoragem, moço? Pô, cara, não vamos fazer o pitch pra mentoria agora que você tem? Quanto vai custar? 15 mil a mentoria, CRM Black. Tá, vamos fazer o pitch? Tem que ter ancoragem. Mas que ancoragem? Você tem que ter um produto mais caro, porque a gente tem que falar dele, aí o pessoal, nossa, é muito dinheiro. Porque quando você falar que é 20 mil, os caras vão falar, ó, 15 mil é barato. Então você tem que ter um mastermind. Aí, nós conversamos, é o Mad Boss, e o pessoal falou assim, cara, então o teu mastermind vai custar 50 mil, ninguém vai comprar. Você vai fazer o pitch do desapego. Você vai falar que tem um mastermind, você vai contar mais ou menos o que é, só que você vai fazer em 2 minutos e vai falar o preço, já vai espantar todo mundo e vai voltar a dar conteúdo. Um pitch assim, sem slide, sem nada, o pitch do desapego. Falei, tá bom, então vamos ter um mastermind, mas que não existe. Então não vou ter um mastermind, é só pra... Naquele evento vendeu 10 masterminds e vender mais de 50 mentorias. Eu tinha que construir uma mentoria em 15 dias, porque aí vem a verdade. Cheguei pro público e falei, ó, vocês estão no primeiro evento grande, isso aqui é um lançamento. Hoje, por exemplo, dia 15, no dia 1, tá entregue as aulas. E o Mastermind, o encontro daqui 2 meses, nem existia. Nós tivemos ali os primeiros 9 membros do Mastermind, que há uma semana não existia, e tivemos os primeiros 50 mentorados, basicamente, numa mentoria que não existia. Então o CRM Black, ele foi lançado em 2023, ele completou 2 anos agora, com 800 médicos que passaram, que compraram a mentoria. Mas não existia. Muito médico! Não existia, foi assim, uma necessidade de não sair no prejuízo de um evento,
de construção e que hoje é o nosso core business, que aí eu podia apresentar o médico celebridade para falar, devo tudo a você está aposentado. E hoje a metodologia do CRM Black é o nosso core business, é o nosso back-end, é o nosso principal produto. E ele serve para qualquer tipo de médico? E aí a galera que já compartilhou, né, que eu sei que vocês mandaram para os seus amigos médicos. E aí, se eles se interessarem muito, vocês já falam que aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais do Vitor e do CRM Black também, para vocês já irem lá, tá? Qualquer médico pode aderir? Qualquer médico pode aderir, mas não é nem o nosso foco. Não serve para todo mundo. E até o mercado não tem esse foco. O que acontece? Existem muitas... São 600 mil médicos praticamente no Brasil. O número é um pouco menor que esse, só que está crescendo de maneira vertiginosa. Nós vamos bater 1 milhão de médicos em 9 anos. Será uma profissão que já está começando a não ter escassez de oferta de trabalho. Muito provavelmente daqui a 3 anos vai chegar no gauge, onde não vai ter tanta demanda assim e médico vai começar a sofrer no mercado. Mas resumindo, dentro desses 600 mil médicos, existem a maioria absorvido pela carreira pública. Tá. Hospitais, quem nunca foi num SUS, numa UPA, bom, tá absorvido nessa... E são pessoas que são carreiristas públicos. Vivem de plantão, vivem em grandes hospitais. Existe uma outra ampla área da medicina, que é uma área acadêmica. São mais cientistas, são pessoas que são professores nas grandes universidades, são pessoas que pesquisam muito. E existe uma outra área, então, dessas 3, é a menor, que é a medicina empreendedora, que está crescendo muito. Show. E eu fui o primeiro a receber até ameaça de física quando eu comecei em 2013, até a Folha de São Paulo falar mal de mim. Porque na época era menor, só que agora está crescendo. Primeiro, as nossas soluções, o foco são esses médicos empreendedores. Por quê? Um é carreirista, o outro é acadêmico, ele não quer, ele não se vê naquilo. Ele não se vê montando uma clínica ou... Ele até acha que aquilo não é medicina, aquilo é pecha, aquilo é papapá. Qual que é o nosso público? Geralmente quem empreende. Eu falo assim, qual que é o ICP? Médico? Não, é médico que empreende. É aquele que ele está trabalhando no trabalho público, ele pode estar dando aula em faculdade, mas ele tem pelo menos uma agenda de 1 hora que ele aluga um cowork para atender. Ele está montando o consultório dele que vai ficar pronto daqui a 6 meses. Ele aluga a sala de um colega, ele entrou de sócio numa pequena clínica. É alguém que começou a tomar risco. Eu sempre falo assim, quem é o teu público? É o médico que começou a tomar risco. Tem, obviamente, que nessa escada de transição e essa carreira consolidada, tem médicos que construíram impérios, e esses são os grandes empresários da medicina. Esse é o seu público, talvez de mastermind, e é gente que fala muito comigo no backstage, mas o meu público é quem começou a empreender e quem está no meio do processo para sair do médico autônomo para ir para o médico investidor. Então, estou falando de uma gama de médicos que estão faturando de 5 mil numa clínica até uns 200 mil numa clínica. Esse é o meu público, esse é o core business da gente. Show, temos esses médicos que estão com o ciricutico aí, vão fazer acontecer. E aí, os médicos que querem construir um império, sei lá, uma clínica, beleza, mas os médicos que querem se enveredar para o digital também. Também. Querem fazer curso. Sim. Olha, em 2022, eu lancei um negócio chamado Plano B da Medicina. Falava o seguinte, Plano A da Medicina, seu consultório, seus protocolos, sua cirurgia. Plano B, pegar essas mesmas coisas que já faz, digitalizar e ter uma linha nova de faturamento. Esse é o Plano B da Medicina. A gente era um curso online. Ele durava, se eu não me engano, 3, 4 meses. Nós lançamos ele 2 vezes e tivemos mais de 500 clientes. Era um curso que custava lá seus R$2.000. Teve cliente meu do Plano B da Medicina que bateu 1 milhão em primeiro lançamento. Cara. Teve cliente que fez negócio assim, que já bateu mais de 10 milhões em venda, como teve gente que assistiu e nem lançou. Natural. Qualquer nicho. Então a gente fez isso. 2023, isso foi 2022, 2023 comecei com o CRM Black, falei, cara, não consigo fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Foquei. Nós vamos lançar já nos próximos 40 dias, eu tenho hoje, depois eu te conto até o futuro, né? A gente tá com escola física e tal. A gente fez a validação. Nós vamos lançar a segunda mentoria nossa de escala. Hoje eu tenho o CRM Black, a segunda vai chamar Academia do Médico Mentor. Essa nós vamos ensinar médico a lançar mentorias. Que massa. Eu já validei. A gente fez um encontro há uns 40 dias em Belo Horizonte, para um grupo bem fechado dos nossos masterminds que queriam lançar metodologia. Alguns já desenharam o processo, outros vão lançar, alguns outros só foram lá e falaram, não é para mim esse negócio. Eu nunca falei na minha mídia social, mas já comecei a falar internamente para alguns alunos de mentoria. Já temos, só na fila de espera, mais de 200, falando, levantaram a bandeira e falaram, cara, sim, eu quero aprender a lançar minha mentoria. Então, se a gente conseguiu criar uma máquina de vender 800 mentorias, de ticket de mais de R$20.000, em menos de 2 anos,
Agora eu quero plugar a máquina B, que é a mentoria, a segunda mentoria. Para isso a gente está criando uma squad de CS, uma squad de marketing só para cuidar dessa segunda, que vai ser a Academia do Médico Mentor, que aí eu vou ensinar médico a empreender no digital. Então já temos isso aí, vai sair já em breve agora. Olhando para o seu negócio mesmo, essa clusterização, dos times que você falou que vocês vão trazer, você acha que é válido todo mundo que está enveredando, e aí eu falo além da galera que está lidando com o nicho de medicina, mas, para todo mundo que está construindo um negócio, e aí talvez a gente não esteja falando de iniciante aqui, é uma galera que já tá com robustez no negócio ali. Essa clusterização para projetos, você acha que é extremamente relevante? Eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque toda vez que eu ensinei um médico a lançar algo no digital, aqui eu vou trazer uma analogia para depois falar do todo. Toda vez que eu ensinei médico a lançar no digital, 90% deles cometeram um erro estratégico. Esse erro foi fatal para a sobrevivência, talvez até de ambos os negócios. Foi misturar a operação, misturar time. Então, ele pegava a secretária dele, que está acostumada a vender uma videolaparoscopia, ou vai vender uma cirurgia de HPB. Ela sabe vender uma cirurgia de HPB. Ela já viu consultas desse médico, ela entende isso muito. E onde que mora a perfeição? Na experiência e na masterização. Se eu já estou há 5 anos vendendo uma cirurgia, eu já sei falar tudo sobre ela. Eu masterizei aquilo. Se eu estou trazendo uma coisa nova, eu não tenho isso masterizado. E eu estou gastando energia vendendo nesse galho e começo a gastar energia vendendo nesse galho. Assim, na média, quem mistura as duas coisas vai morrer. Porque ela não vai fazer nenhuma e nem outra bem. Todo médico que eu ensinei a lançar uma mentoria ou um curso online, e que eu falei, cara, pega alguém só para vender. Ah, mas tem que ser fixo o meu custo. Não, então pega um PJ e ficar de casa. Mas tem alguém que vá todo dia saber vender isso. Saber vender isso. Isso é linha de produção. Eu faço isso aqui bem, você faz isso, ele faz isso, e aí vende. Essa pessoa vai masterizar, porque ela vai fazer a primeira vez mal, a segunda vez mal, a 10ª vez mal. Na hora que ela fizer a 100ª vez, vai estar bem. Então, na minha própria metodologia, eu ensino eles que, eu quero economizar, minha secretária vai vender. Eu falo, meu amigo, sua secretária sabe vender. Tem um exemplo muito clássico. Tem um aluno nosso que lançou uma metodologia de transplante capilar. Ensinar colegas a fazer transplante. Vender transplante capilar para paciente é uma coisa. Vender ali era um workshop de 2 dias. Vender um workshop de 2 dias, de R$20 mil para colegas médicos é outra. Por quê? A pessoa, uma venda de alto valor, venda de ticket alto, ela é uma venda muito consultiva. E aquela secretária não estava treinada para ser consultiva para médico, porque as perguntas que o médico faz quando ele quer comprar uma coisa é diferente do que o paciente faz. Nossa, na hora gaguejou, perdeu. Gaguejou, não sabe. Cara, vai ser um nível de complexidade de pergunta diferente. Quando eu fui fazer essa minha mentoria, a primeira coisa que eu quis me certificar o CS vai ser menor que o núcleo desse que já está funcionando. Nem que seja um CS. É um CS só para essa mentoria. Imagina se você é CS de uma mentoria que você vai fazer calls estratégicas com seus mentorados, da mentoria CRM Black e também do plano B do Academia do Médico Mentor. São coisas, metodologia diferente, desafios diferentes, problemas diferentes. Então, o CS é diferente, SDR é diferente, Closer é diferente. São 4 pessoas que a gente viu que tinha que ter nessa equação. Um SDR pelo menos, um Closer, um CS e uma pessoa de integral de marketing para depois demandar do operacional de marketing. Porque operacional não importa, design é design. O design faz pega isso aqui e transforma em imagem. Ele pode fazer para os dois. Só que alguém vai ter que assumir esse papel de chegar no operacional e falar, eu quero isso aqui. E tá tão imerso no projeto que ele, é isso que o meu cliente quer ver, é esse então, anúncio que vai converter. Eu sempre falo assim, a gente tem que começar a dar resposta, não só da maneira óbvia ou da maneira... Eu sempre falo assim, tem o caminho linear, e a gente tá acostumado a dar resposta com o caminho linear. Qual que é o caminho linear? Eu vou precisar de alguém para vender. Não, mas essa pessoa já tem. Qual que é o caminho não linear? Não. Só que essa pessoa ela é boa para vender isso. Eu preciso trazer outra pessoa que vai ficar boa para vender isso aqui. Porque senão, se eu misturar, obviamente isso não é uma verdade absoluta, mas é a minha maneira de pensar. Entendeu? Faz uma outra squad e masteriza ela nesse... É como se fosse BUs. Grandes empresas têm BUs, têm times para projetos. Não tem uma área que chama produtos e tá todo produto ali, todo mundo trabalha em todos. É difícil. O máximo é um diretor de produtos, um gestor de produtos que ele consegue ver o todo, mas ele tá num outro nível. O operacional não. O operacional, eu sempre falo assim, entender que o operacional, ele pensa como é operacional. Se ele pensasse como estratégico, ele seria o dono e não o contrário.
O operacional, ele só necessita de uma coisa: repetição. Repetição. Ele precisa repetir. Repetir, repetir. Então eu não posso causar essa dissonância nele, trazendo pra ele cuidar de 10 coisas diferentes. Minha visão. Não, e muito válido. E conforme você foi falando da sua história de vida, eu fui meio que entendendo que, você é bem aventureiro, né? Já E fui que mais, mas e que as coisas acontecem, mas, você falando da construção da mentoria do mastermind, cara, com a cara e a coragem, É. como você constrói esses produtos? Porque saem da sua caixolinha ali, mas você tem um processo? Você senta, você anota, e aí a galera que gosta de anotar já anota, pra terem em mente, porque tem uma galera que acompanha a gente aqui, que ó, tá há muito tempo pensando na possibilidade de construir um produto para entrar no digital. Não entrou ainda, não botou curso ainda. Com todos os recursos que a Edu disponibiliza, com todos os episódios que a gente traz para cá. Então, às vezes, a forma tão rápida que você se joga no fogo e já constrói um produto, inspira a galera a poder fazer isso também. total. Sorte que eu convivi com um pessoal que era assim também. O que eu vejo? Pra mim, se você me perguntar agora, Vitor, qual que é a diferença tua pra essa pessoa ou pra outra pessoa? Sou mais inteligente? Não sei. Eu tive possibilidade de ler, de visitar, de conviver com pessoas muito inteligentes. Talvez isso, por osmose, me dê uma visão. Não quer dizer que eu sou mais inteligente, mas me deu uma visão. Se você perguntar qual a diferença tua pros outros, eu corro mais risco. E eu vou te falar, pra mim é linear. Pra mim é linear. Todo sucesso financeiro de qualquer empresário, ele tá junto, é uma linha que acompanha, com o tanto de risco que ele toma. A Eduz foi pensada por provavelmente quarto, por um sonhador que teve uma visão e resolveu correr risco. Uhum. Resolveu jogar uma carreira fora para correr um risco. Cara, não existe construir um império sem lá atrás alguém que tomou muito risco. Então assim, ó, onde você tá totalmente relacionado ao risco que você corre. Eu gostaria de estar em casa, trabalhar de casa. Eu gostaria de ter 2, 3 funcionários e não ter o custo fixo que eu tenho. Cara, eu adoraria. Mas onde eu quero chegar, eu preciso correr risco. Eu preciso ter uma empresa que muitas vezes eu olho e falo, meu, eu tô saindo. Hoje, não tenho só uma empresa. Tem algumas. Se eu for contar tudo, eu saio perdendo, eu saio devendo por mês quase R$500 mil. Eu saio assim, só de custo fixo, gente, aluguel e software. R$500 no mês. Se você é uma pessoa que não tem a natureza de correr muito risco, você não nasceu assim. As pessoas podem até ter um perfil comportamental, mas comece a desenvolver a tua capacidade de tomar pequenos riscos todos os dias. Porque não existe empreender sem risco. Começa daí. Uhum. Então, pensa o seguinte: quero lançar, tem risco envolvido. Começa a conviver com isso. Eu sempre falo, só não dê all-in. Só não faça alguma coisa que pode tirar do jogo a vida toda. Pegar uma dívida que é impagável, não faça isso. Vamos lá para a metodologia. Como é que você cria? Eu sempre falo assim, lembra que eu te falei no começo? Desenvolva o poder de comunicação, primeira coisa. O pessoal vai no contrário, ele quer desenvolver o poder técnico. Ele quer aprender a fazer o design sozinho, porque ele quer economizar no design. Ele quer aprender a ser programador sozinho, porque ele quer... Se ele aprender a se comunicar, ele conseguiria, no mínimo, convencer alguém para fazer o design para ele. Ou, no mínimo, fazer a pessoa pagar mais barato. O desenvolver a comunicação, num estágio mais simples, tudo que você ouve que é complexo, você traduzir para sua audiência de uma maneira simples. Quando você fala para mim, como é que você desenha uma metodologia, uma mentoria, alguma coisa? Como todo mundo, eu olho e copio muita coisa. Natural, ninguém cria do zero. Não existe isso. A gente, subconsciente, você vai pegando coisa aqui, pegando coisa ali, só que tudo é muito complexo. O livro que você lê, o podcast que você ouve, tudo é complexo. A tua capacidade na hora de criar é pegar uma coisa que é difícil pro teu público. Então, olha, vou fazer uma mentoria para te ensinar a viver de podcast. Cara, você pode fazer isso de uma maneira muito complexa. O que eu falo? Pega assuntos complexos e tenta criar a metodologia de fase 1, fase 2, fase 3, com coisas simples. E lembra, quando você vende até mentoria, as pessoas não estão entrando para aprender teoria. O que elas querem é que você dê nome ao método e às fases e sejam coisas curtas e coisas que têm execução. O teu negócio é imaginar tudo isso, toda essa rede complexa e trazer isso para o simples. Então, o que eu faço na hora que eu crio? Eu sempre desenho um caminho lógico. Então, eu sempre penso assim, todo produto que eu lanço, quem entra tá num ponto A e quer chegar num ponto B. Eu tenho que ter clareza das duas coisas. A primeira coisa é essa. Tem que ter clareza.
Você que vai comprar está no ponto A, você que vai sair tem que estar no ponto B. Qual é o ponto A que as pessoas estão, qual o ponto B que a minha metodologia entrega. E sem isso, eu nem começo, não tem como. Então você já sabe, isso a gente constrói todo o arco de sucesso. Só aprendi no cinema, estudando livros de pessoas que estruturam filmes. Você cria o arco do personagem, então eu crio o arco do aluno. Tá no ponto A e vai para o ponto B. Tenho clareza dessas duas partes, aí eu olho para a metodologia. O que, se eu quero trazer essa transformação, o que eu já aprendi, que eu já li, que o GPT me ajuda, que garante que essa pessoa passe por essa transformação. Então vamos lá, ponto 1, desenho o arco. Ponto 2, olho tudo que tem de possibilidade e falo, isso aqui garante. A partir do momento que eu sei que isso garante, aí eu vou para o passo 3, que é, como é que eu pego isso aqui agora e transformo isso aqui num plano tático, simples de ser aplicado. Aí construo, pego aquela ferramenta, muitas vezes, e vou quebrando ela até aquilo parecer simples. Pronto, eu tenho os 3 ingredientes. O arco da transformação, que é o que precisa. Eu tenho as possíveis ferramentas que ajudam. E depois eu pego essas ferramentas e simplifico elas. Para mim, criar é isso. Toda vez que eu vou criar. Ou seja, é uma metodologia. Isso é uma metodologia. Com clareza, tem o ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E aí depois o ponto 4 é agir, é gravar, é criar os books. Hoje a empresa, a gente tem uma área de produtos que está passando a chamar área de projetos. Eu já comecei há um ano e está ficando cada vez mais solidificado essa parte de fazer o arco, já tá as pessoas do meu time começando a fazer. Vou te falar que hoje eu sou o gargalo da empresa porque eu ainda entro nisso. Só que o projeto em 6 meses já vai estar isso aí masterizado. Porque para mim é muito simples. Você chegar com um curso de qualquer área que for, eu vou desenhar com você. Vamos fazer o arco, vamos colocar tudo que é possível. Agora vamos pegar, vamos usar só isso aqui, vamos quebrar em simples. Legal, você tem a metodologia. Porque as pessoas querem o simples. Sim. Que máximo. E hoje você com seu time, vocês têm uma cultura forte lá? Porque você tem um jeito muito específico. Eu ficaria horas te ouvindo. Eu tenho certeza que a galera de casa também. E a gente vai pôr aqui então na descrição do vídeo o link do podcast do Vitor. E aí vocês vão poder ficar horas ouvindo. E aí, o que eu queria saber de você em relação ao time? Certo. Você tem uma cultura lá que a galera meio que segue? Isso foi arquitetado? Isso foi construído? Foi? Foi arquitetado há pouco tempo. Tudo, quando você fala a palavra cultura, eu acredito que tudo tem cultura. Até quando não está arquitetado, é uma cultura. Só não. Ela foi seguindo um rumo mais abstrato, digamos assim. Porque se envolve poucas pessoas, já era, tá construindo uma cultura ali. Mas algumas culturas foram moldadas. Por exemplo, a Eduz, a gente tem esse ambiente. Então, a nossa cultura, olhando para esse lugar, e a galera que não veio na sede ainda venham, combina com o seu gerente de contas, porque é um espetáculo à parte. Mas esse ambiente nos proporciona viver uma cultura que é básica, assim. A gente fez manipulações muito sutis na natureza. Então, a gente tá imerso na natureza. Então, não tem como a galera daqui não ser extremamente respeitosa com o meio ambiente. E a gente vive isso. E aí faz parte da nossa cultura. Isso derrama para os nossos lares, para as nossas relações extra-trabalho. Então, meio que mudou a vida de todo mundo aqui em volta. E foi algo que, foi construído a partir do ambiente. Você tá há quanto tempo aqui? Eu vou fazer 7 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu fui almoçar agora com o meu gerente de contas. E foram mais 2 pessoas da Eduz almoçar com a gente. O gerente de contas tem 5 anos. A outra pessoa que tá do meu lado, se eu não me engano, é da área de produtos. Tem 5 anos e entrou muito próximo a ele. E a outra pessoa que tive o prazer de almoçar, ela está há 9 anos na empresa. Você falou 7. 7. 4 pessoas. 9 com 7 dá 16. Com mais 10, porque 5 cada um, a gente tá falando de 26. 26 dividido por 4. A gente tá falando aí de 5. Basicamente. Você dá um 6, né? 6 vezes 4, 24, 6 ponto alguma coisa. Eu tô falando que eu falei com 4 pessoas e que a média são 6 anos. E numa empresa jovem, a Eduz fez 11 anos agora. Exato. Onde eu quero chegar? A minha pouca amostragem, que eu só falei com 4, me trouxe uma média aí de 6 ponto alguma coisa. Cara, uma empresa que na minha amostragem as pessoas ficam 6 anos, as pessoas não ficam 6 anos na empresa só por causa de salário. Só porque o chefe é legal. As pessoas ficam porque tem um todo, porque provavelmente estão sendo ouvidas, porque os princípios de vida também estão conectados, porque muito provavelmente também estão sendo em alguns níveis valorizadas e vendo que estão subindo de hierarquia, porque as que eu falei, cara, mesmo que demora, mas você vai subindo.
Tá claro pra gente. Então tem meritocracia também. Então, essa empresa provavelmente ela cumpre os 4 grandes fatores do porquê que as pessoas ficam na empresa. Porque, cara, minha amostragem foi pequena. Só que, na média, são 6 anos. Eu sou empreendedor, não tem uma pessoa na minha empresa que tem 6 anos. Obviamente, é muito difícil no mercado que a gente está, ainda mais essa rapaziada jovem que deduz, que larga tudo assim, sem pensar 2 vezes. É outra geração. Você tá 7 anos. Alguma coisa aqui tem diferente. Quem idealizou isso aqui, ou as pessoas que ajudam a idealizar no dia a dia, são pessoas privilegiadas de mente, mas de coração também. Então, faz sentido demais. E aí hoje vocês vivem uma cultura que foi construída lá também. Foi construída. O que acontece? Eu tava assistindo um filme do Steve Jobs, aquele que o Aston Kutcher, é um dos mais famosos, há 1 ano e meio mais ou menos. Tem uma cena que tá numa reunião de conselho, que eles estão pressionando porque a Apple tá quase quebrando. Porque os acionistas colocaram muito dinheiro na Apple, a Apple revolucionou, trouxe o computador, o Macintosh, né, com o computador de pessoal, enquanto só tinham os Microsoft, só tinham os IBMs, né, grandões, aqueles computadores coloridos, aquela coisa linda. Então, o Steve Jobs tinha aquela cabeça à frente do tempo. Só que a Apple não estava dando lucro, porque ele estava vendendo pouco os computadores. Até que o conselho começou a pressionar, que faz a transição entre acionista e liderança, começou a pressionar o Steve Jobs até convencer ele que ele deveria deixar o cargo de CEO da empresa. Isso foi no começo dos anos 80. E ele tá numa reunião de conselho e ele fala, tá, vocês me convenceram. Depois de um tempo, ele estava até ameaçando a tirar ele à força. Vocês me convenceram a mudar o rumo da época. Então eu quero esse nome aqui. John Sculley. John Sculley. Aí todo mundo falou, mas você quer tirar o CEO da Pepsi? A Pepsi bombando. Você quer tirar o CEO da Pepsi para vir para uma empresa que ainda é não é que tá começando, mas nem consegue faturar nem próximo a Pepsi. Ele falou, eu quero tirar esse gênio do marketing e das vendas, porque se ele sabe vender água com açúcar, imagina com os nossos computadores que ele não vai fazer. Fizeram uma oferta, mas diz a lenda que ele chegou e virou pro cara e falou, vamos lá pra Apple. Mas como assim? Vocês faturam muito menos que a Pepsi. Você quer ficar passando a vida vendendo água com açúcar? Aí ele aceitou. John Sculley chegou na Apple, em 6 meses ele revolucionou, falou, qual que tá a nossa linha de gasto? Olhou, a Apple era uma empresa muito product sales, leader. Só vamos olhar para product sales growth. Product lead growth. Vamos olhar só para produto. Ele falou, não, nós vamos, pega esse orçamento que tá 80%, que eu não sei usar, que tá em produto, vamos colocar em venda. E eu vendo esse filme. Vamos colocar em marketing e vendas. Aí eles fizeram um lendário comercial do Super Bowl, que é considerado o maior comercial da história do Mundial. A minutagem mais cara do mundo. Mas aquele comercial, depois vocês veem no YouTube, chama 1984. Criaram um comercial pegando o livro do George Orwell, que chama também 1984, no Super Bowl de 1984, e fizeram um comercial que entrava o grande irmão, para quem já leu George Orwell, chegava a figura do grande irmão, que era como se fosse o dono ali do mundo, que ele estava catequizando todo mundo para usar os IBMs, para usar aqueles computadores padrões. Aí chega uma mulher, toda vestida de amazona, quebra o telão, que é o do Big Brother, né, o grande irmão, e faz uma revolução, e aí entra a maçã mordida falando Think Different. Foi o primeiro comercial do Pense Diferente. Aquilo mudou uma geração. Aquele comercial, os jovens nos Estados Unidos falaram pros pais, eu sou essa pessoa que não aceita o status quo, não aceita o grande irmão mandando em mim. A Apple começou a vender demais porque ela se posicionou para uma empresa que pensa diferente. Por causa do John Sculley, falou, vamos vender. Aí voltei para minha empresa há 1 ano e meio. Falei, caramba, eu tenho uma empresa com umas 20 pessoas na época, hoje a gente tem um ecossistema próximo a 60 pessoas. Eu olhei e falei, cara, deixa eu olhar o DNA, porque tudo é DNA. O jeito que você trata seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho, tudo já é uma cultura, um DNA. Tem casal que é a cultura da mentira, mas tem casal que é a cultura da união, tem casal que é a cultura do crescer juntos. Cada um tem a sua DNA. Eu olhei minha empresa, tinha um DNA. DNA que eu odiava, DNA tarefeiro. Pois é, tem que gravar um podcast. Você foi lá, gravei, Vitor. Aqui, eu gravei. Você não for pra eu gravar? Tá aqui, ó. Tem que entregar uma peça de design. Tá aqui, ó, a peça. Tem que subir uma campanha. Subi. 90% das conversas eram sobre tarefas. Eu falei, se 90% é sobre tarefa, eu tenho um DNA de tarefa. As pessoas estão aqui para cumprir tarefa. Criei um projeto. Demoramos para encontrar essa pessoa. Eu falei, eu preciso trazer alguém com energia, porque eu preciso ter um DNA aqui dentro. O DNA de John Sculley, foi depois que eu vi o filme. DNA de vendas. DNA de gente que chega para rachar. DNA que todo mundo dessa empresa, do design até a pessoa que está ali dando microfone numa palestra, ele tem pelo menos uma vez por dia uma reunião para ver meta financeira do time dele.
pra ele se envolver nisso. Demoramos uns 3, 4 meses pra achar essa pessoa. Essa pessoa virou pra mim e falou assim, tá. Ficou um dia inteiro conversando. Falou, já sou comercial, já entrar ganhando bem, já sou líder. Tudo que você falou, eu acredito muito. Você vai deixar eu fazer do meu jeito? Falei, como é que é do teu jeito? Você vai me dar uma sala, eu vou colar um monte de pôster doido, eu vou pressionar os primeiros, eu vou criar uma cultura, só vai sobrar aqui quem tiver casco duro e depois nós vamos partir pra operação na empresa. Falei, cara, não tem dúvida que eu quero. O filme foi só o despertar foi o elixir, mas que eu já sabia que eu ia tomar uma hora. Falei, eu quero isso. A gente demorou uns 6 meses. Hoje na minha empresa não tem um dia que todo mundo que tá envolvido na operação não para pelo menos 20 minutos para olhar a meta financeira. E não tem uma semana que todos os níveis de liderança apresenta resultado relacionado à meta financeira. Eu não tô falando que é uma empresa que a gente cria uma pressão externa, não é isso. Mas se eu quero criar uma cultura de vendas, eu preciso falar de vendas todo dia. Se eu quero criar uma cultura só de tarefa, eu vou falar de tarefa. Se eu quero criar de vendas, eu preciso falar de vendas. Então, demorei uns 10 anos para entender isso. Que eu sou também o piloto da minha cultura. Que eu posso criar ela no momento que eu quiser. Seja de vendas, seja de cultura vamos criar uma cultura científica que todo mundo vai falar. Cara, não interessa. A minha eu escolhi ser de venda. E a gente tá colhendo os frutos agora. A empresa batendo recorde após recorde. As áreas entendendo cada vez mais o que se espera delas. E as pessoas entendendo que, graças a Deus, a gente vende. Porque esse relógio, esse óculos... Eu sempre falo, tem uma menina que ficou com a gente um processo muito grande, né? Ficou anos. Ela engravidou natural e teve filho. E ela sempre contava o quanto humilde eles eram, né? Pais, tal, pai pedreiro, a história dela. Assim como minha mãe, faxineira, eu sei como que é o negócio. Uhum. Passei assim, na infância, posso contar muita história. Um dia eu em casa, ela não me convidou, não precisava, mas eu vi um story dela, depois um feed e uma festa de aniversário de uma da menina dela. Um bolo lindo, a família sorrindo, um monte de churrasco, refrigerante, grupo de pagode tocando, aquela festa que ela sempre sonhou. Cara, que bom que a gente vende. Que bom que eu vi. A menina dela não precisa nem saber que por meio da empresa das vendas e o trabalho da mãe dela tinha aquela festa que o marido tava desempregado. Mas, cara, a menina dela vai ter aquelas festas pra sempre. Fala, minha mãe fez uma festa de 1 ano pra mim. Olha as fotos. Olha, venda é isso, cara. E todo mundo se beneficia com a dona. E eu resolvi criar um DNA de venda. Entendeu? Hoje, e foi assim, igual você disse, foi porque eu escolhi. Que máximo. E indiretamente você muda e toca na vida de todo mundo, né? Isso é incrível. Você vai ao aniversário de uma criança de 1 ano, que talvez faria só um bolo, e agora faz um aniversário lindo, aí depois vai fazer 2. E é isso, cara. Esses dias eu dei um bônus a mais pro pessoal do time, em dinheiro. Falei, tá aqui, um bônus. Aí, nossa, eu não sei nem o que fazer com isso. Falei, cara, você tem filho, não tem? Você ganhou R$500 a mais hoje. Nem que seja R$1. Dá alguma coisa pra essa criança, se ela estiver feliz, eu tô. Então, dá alguma coisa pra ela. Fala que você lembrou dela e trouxe um sorvete pra casa. Só faz isso. Máximo. Porque, cara, isso impacta. Eu tive aniversário com 10 anos de idade. Eu passava a vida inteira em aniversário de amigo e não entendia porque meus pais não faziam. Hoje eu entendo. Meu pai era um cara que ganhava... Um exemplo, meu pai, toda vez que ele ganhava 1.000, ele conseguia guardar 900. Eu nunca vi igual. Uma coisa, imagina seu salário aqui. Mas por que ele fazia isso? Na cabeça dele, se ele me desse aniversário e teria que dar pro meu irmão, ele ia conseguir, em 10 anos, construir uma segunda casa pra ele ter um aluguel pra não depender do salário dele. Ele conseguiu. Entendeu? Não, tinha os porquês dele. Mas eu tinha falta de ter aniversário. Sim. Então, acho que venda proporciona essas coisas. Sim. E agora já nos encaminhando para o final, ai que gostosinho saber que a gente colabora com as conquistas dos outros, né? O que você espera pro próximo ano? Eu sei que, tipo, o nicho que você tá, ele é um nicho muito, muito específico. E você precisa estar ligado o tempo inteiro em novas estratégias, coisas que estão rolando. Ai, tem alguma coisa nova lá surgindo no horizonte, já preciso saber. Mas o que você imagina para o seu negócio, para os próximos meses? Maravilha, vamos lá. Eu tenho já planejado, né, os próximos anos. Eu fiz um movimento que é uma visão, e toda visão é arriscada, mas tá. Vocês lembram quando eu falei que empreender tá totalmente ligado com arriscar. Então, qual que é a minha próxima aposta? Eu acredito muito que quando você tá num nível igual eu tô, que o mercado é nichado, mas você já vendeu para grande parte desse mercado, você já é uma das grandes referências, você já tem espaço nesse mercado para ser referenciado, é muito natural que o expert ele chega uma hora que ele bate em teto. Todo negócio é um ciclo entre cresço, chego num teto.
O empresário escolhe se ele quer quebrar esse teto e ir para um outro estágio. Só que esse outro estágio significa investir mais, imprevisibilidade no começo. Bom, risco. É uma tendência natural, vocês estão aqui inseridas, que muita gente está indo pro físico. Começa no online, então fala assim, ó, eu tô no físico, tem que pôr online, precisa ganhar dinheiro online. Chega uma hora que você fala, cara, já os canais de aquisição já estão, agora eu preciso ir pro físico. Arrojado, eu peguei um espaço na avenida mais cara, não é de Belo Horizonte, é do estado de Minas inteiro, que é os Niemeyer, ali em Nova Lima. Aluguei um espaço lá de praticamente uns 50 mil por mês, uma conta que eu não tinha que ter. Aí vai uma reforma, mais de 1 milhão de reforma, a gente tá criando a MD1 Academy, que é uma escola de negócio física para médicos. A gente já fez as primeiras imersões lá, mas agora estamos ampliando o auditório para 60 pessoas. Foyer de eventos. Qual que é o Vitor do próximo ano, que já está desenhado? As coisas já estão ficando prontas. Nós vamos agora ter o espaço físico, além das mentorias. O Minha Vaca Leiteira eu não vou matar. Isso é uma aposta. Na BCG, claro, isso aqui é uma aposta. Qual que é a aposta? Receber 100, 120, 70 médicos por semana ali no nosso espaço para acendê-los para soluções nossas. Então esse espaço é onde eu estou pensando em 3 anos substituir o Vitor e ao mesmo tempo ter um novo canal de aquisição. No primeiro ano é só canal de aquisição. Os outros anos é substituir. Porque nesse espaço não só sou eu que vou dar aula. Então vai ter aula, por exemplo, vão ser 2 imersões por semana. Endolaser venoso com vascular. Então, vai ter no Brasil 30, 40 vascular que fala, cara, eu quero aprender isso, que isso faz ganhar mais. Ele vai ter o espaço de maca, tudo. Ele aprende a fazer um endolaser, fica lá 2 dias aprendendo. No terceiro dia, o meu time dá a imersão de negócio para ele. Só que ele fica 3 dias com a gente vende para ele mastermind, software, agência que eu tenho, até meu sócio aqui, a gente tem uma agência que faz tráfego para médico, fica em Sorocaba, a gente tem 10 pessoas aqui só nessa empresa que eu tenho dentro do meu ecossistema. O que a gente quer? Trazer as pessoas até lá, nesse primeiro ano, para vender soluções nossas. Então, imagina, um canal de aquisição que eu vou ter leads muito quentes, 100 por semana. Tendo uma escola física, que de vez em quando eu passo, o Vitor tá aí, tá, tirar uma foto. Então, vai ter isso aqui. Em 3 anos, os médicos estão dando aula lá, chega uma hora que, na minha visão, hoje, 90% da receita vem de mim. Na verdade, 100%. O ano que vem, provavelmente, vai vir uns 80%. Em 3 anos, eu quero que 20% venha de mim, o resto do grupo venha desses parceiros, esses médicos que vão dar aula, todo esse ecossistema. E aí é a hora que eu posso ou vender esse negócio, eventualmente daqui 5 anos, falar, cara, eu tenho uma escola que tem uma unidade em São Paulo, já tá validado, eu sei contratar médico, colocar ele para dar aula, eu sei fazer ele ganhar junto, eu sei ganhar. Então eu posso me substituir a longo prazo, mas no início ele vira um puta canal de aquisição desse ano. Então esse é o próximo ano. Depois eu mostro as fotos, tá ficando bem legal. Que máximo! Então a gente vai acompanhar o Vitor lá no Instagram, que agora a gente já tá sabendo disso e ele vai postando as coisinhas lá. Foi um prazer receber você aqui, eu amei a nossa conversa. Prazer foi meu, vocês não sabem o prazer de dar uma entrevista no meio da selva. Na hora que eu tava imaginando chegar no estúdio, eu sempre fiz entrevista de podcast no estúdio, tô aqui no meio da mata, galinha, urubu passando aqui, e foi muito legal essa experiência. Eu de vocês, dá um jeito de visitar essa Seduz aqui, porque eu nunca vi, em todos os lugares que eu visitei, um pessoal que quebrou ali o protocolo desse jeito. O natureza, com uma pessoa agradável dessa, e a gente ter esse papo aqui. Foi um prazer falar contigo. Espero ter inspirado algumas pessoas que estão pensando se vão pro digital ou não. Eu acho assim, não é vá pro digital ou não. Você não tem outra saída, vá pro digital. Conta com a gente, Eduz tem uma infinidade de ferramentas e recursos que podem ajudar vocês a trilhar esse caminho, além de que nosso time é incrível, eles vão pegar vocês pela mãozinha e vão te levar até lá, e aí a gente conversa no Eduzcast, quando vocês já baterem o Black, eu vou amar. Então, eu espero vocês aqui. Vitor, foi um prazer. Prazer vocês terem ficado até agora. Compartilhem esse vídeo, ativa o sininho, curte, todo aquele rolê de YouTube que vocês já conhecem. O Eduzcast também tem um perfil no Instagram agora que vocês podem acompanhar. Sigam a gente lá, porque lá a gente coloca várias coisas legais. Vocês já podem saber a agenda da semana, toda terça e quinta às 18, mas aí vocês já conseguem acompanhar quem a gente vai postar, tá ok? Então a gente se vê.